Ora viva, muito boa noite e seja bem-vindo ao Telenotícias, espaço em que trazemos para si, caro telespectador, informações que marcam o destaque da atualidade nacional e internacional. Para já, permita-me entrar à sua tela para lhe proporcionar informações que marcam o destaque da atualidade nacional hoje, sábado 14 de dezembro de 2024. Vamos ao que marca a nota informativa para o dia de hoje. O Conselho Constitucional inicia na próxima semana a análise das discrepâncias nos resultados eleitorais, reportadas por diversos partidos e observadores. O processo busca apurar a veracidade das denúncias e assegurar que a transparência e a justiça nas eleições diante de alegações que levantaram questionamentos sobre a integridade do pleito. A presidente do Conselho Constitucional, Lúcia Ribeiro, afirmou que aquele órgão irá analisar as discrepâncias nos resultados anunciados das eleições gerais de outubro na próxima semana. Na ocasião, Lúcia Ribeiro diz que a demora deve-se à natureza da lei eleitoral. Ora, é verdade que é um processo extremamente moroso, é um processo longo, mas também o quadro jurídico do nosso processo eleitoral, ele todo foi desenhado com várias, com várias estações, não é? Primeiro temos o apuramento que é feito na mesa, depois o distrito, do distrito a província a CNE e depois o Conselho Constitucional. Tudo isto com alguns dias, não é? Então vai esticando. E o Conselho Constitucional entra para o processo de validação depois de terminado o contencioso. Ribeiro diz também que o Conselho Constitucional não irá fazer a recontagem dos votos, pois a própria Comissão Nacional de Eleições já admitiu as discrepâncias. Sendo o Conselho Constitucional um órgão jurisdicional, não pode dar a mesma resposta. Dos juízes do Conselho Constitucional. Então, de acordo com a natureza do contencioso que nós fomos recebendo deste processo eleitoral, nós decidimos avaliar, decidimos reverificar 7 províncias, que são aquelas que todos nós já sabemos que pedimos as atas e os editais, não é? Portanto, a cidade de Maputo, a província de Maputo, Gaza, Inhambane, Zambésia, Tete e Nampula. Não é? Foram as províncias que nós solicitamos as atas editais à CNE, solicitamos atas editais da centralização parcial, que é aquela que é feita na mesa, e solicitamos também editais do apuramento intermédio, não é? Que é o apuramento feito no distrito. Também pedimos, por gentileza, aos partidos políticos, sobretudo os partidos que submeteram processos de contencioso, nós pedimos que os partidos políticos nos enviassem atas e editais que tivessem em sua posse para servir. Lúcia Ribeiro falou durante uma reunião com representantes da Resistência Nacional de Moçambique. Em breve entraremos em direto com o nosso convidado analista Josemir Taimo para fazer um rescaldo e análise da situação atual do país. Porém, vamos por enquanto para a nota que dá conta que o governo moçambicano adotou medidas para mitigar a subida de preços durante a quadra festiva e também no presente ano esta medida que vai entrar em vigor a partir do dia 15 de dezembro do corrente mês até 15 de janeiro do próximo ano. E a nossa equipe de reportagem dirigiu-se ao mercado do grossista de Zimpeto para aferir o nível de percepção por parte dos agentes econômicos. Nos últimos anos, a quadra festiva em Moçambique tem sido marcada por aumentos significativos nos preços de bens essenciais, afetando famílias e consumidores. Para este ano, o governo implementa medidas específicas para conter a especulação e estabilizar o mercado, contrastando com práticas anteriores em que tais ações eram menos estruturadas, deixando maior margem para flutuações nos custos. A nossa equipa de reportagem deslocou-se
dirigem-se ao mercado grossista do Zimpeto para apurar a percepção dos agentes econômicos em relação às novas medidas governamentais. Esta agente econômica, falando em anonimato, explicou sobre o impacto destas medidas. E agora, nesta época, o IVA não altera grande coisa. Estamos quase faltando 10, 15 dias para o final do ano e as pessoas já fizeram o estoque. Sabemos que o nosso país está a atravessar uma época não boa e todos nós já vivemos com uma preocupação. As fronteiras estão fechadas a qualquer momento, então não altera quase nada. Mas estamos com algum problema que nos deixa muito mais inquietados. É a questão mesmo do não sabermos quando e em que momento as fronteiras são abertas. Temos perdas muito elevadas, principalmente para os produtos perecíveis. Pedimos a quem é do direito para poder intervir nisso. Nós sim apoiamos a revolução, mas temos que ver como e em que momento isso acontece. As fronteiras são fechadas a qualquer momento, os produtos perecíveis para as pessoas que trabalham lá não tem nada a ver com o governo, são empresas individuais, privadas, são mamanas que sustentam as suas famílias, que neste momento não têm onde recorrer. Vejamos, a batata agora apodrece muito rápido devido às temperaturas elevadas, mas ficam lá 3 a 4 dias com a fronteira fechada. Então é preocupante, sim. O IVA não vai alterar nada, as pessoas já fizeram um estoque. É preciso rever. Eu acho que se for mesmo a época de outubro a novembro, a baixarem o IVA, já muda alguma coisa, mas essa época de dezembro é mesmo para o inglês vir. Indignados com a situação, os agentes econômicos relataram prejuízos causados pela deterioração visível de produtos no mercado. Como este cenário, há eventos recentes das manifestações que dificultaram o transporte e o armazenamento adequado das mercadorias, agravando ainda mais os desafios enfrentados durante a quadra festiva. Nós não declaramos, né? Não declaramos os valores que nós levamos e quando falamos o valor que nós perdemos, fica a parecer que é brincadeira. Então, é muito dinheiro. Basta dizer isso, que é muito dinheiro. A imagem em si já reporta isso. Temos a batata, por exemplo, cada saco são, por exemplo, 300 ou 400 meticais. E na mesma imagem podemos perceber que ali tem mais de 1000 sacos para a mesma pessoa. Para uma pessoa que vai ao banco pedir emprestado o valor, para uma pessoa que vai a um agiota pedir o valor, porque é de conhecimento, nós estamos no mercado informal. E para alguém te dar, para um banco, uma instituição, te dar um empréstimo não é fácil. Então recorremos a agiota. Praticamente são dívidas por cima das dívidas. E é doença por cima de doença. Praticamente estamos a provocar morte. Aquilo já é uma morte. Simplesmente não declarada, mas já é algum problema para aquela mulher que depende mesmo daquilo para sustentar os seus filhos. Vamos para um momento de breve análise da situação que já estamos aqui com o nosso convidado, Josemir Taimo. Muito boa noite, seja bem-vindo ao Telenotícias. Muito obrigado, boa noite. Josemir, como forma de um ponto importante, recentemente aconteceu em Ressano Garcia a questão do baleamento de um jovem, que era blogueiro, que estava a reportar o cenário que se vivia em Ressano Garcia nesse momento. E como que se posiciona, ou como que olha para este cenário, o que acha sobre a questão que aconteceu e relativamente o jovem acabou perdendo a vida momentos depois? Em primeiro lugar, temos que lamentar sempre quando um jovem perde a vida, a nação perde. A família, há uma mãe que está sem filho, há uma noiva que está sem futuro marido, há um irmão que perdeu o seu irmão. E nós temos que ser humanos e sentirmos estar isso. Mas também temos que realizar que também estamos num novo mundo. Ele não era apenas um blogger, ele era jornalista. Ele era jornalista da nova classe de jornalistas, que chamam do jornalista cidadão. Que ele estava a fazer um trabalho que também era importante, ele estava a servir a nação. Estava a nos trazer aquilo que é a verdade do terreno. E sem ele, se calhar, nós não havíamos saber qual é a realidade, do que realmente está a acontecer em Ressano Garcia.
mas também temos que usar este exemplo para podermos apelar às forças de defesa e segurança para eles tomarem medidas que minimizam a perca de vida. O que é que nós estamos a ver? Sabemos que, sim senhora, estamos num momento extremamente tenso, sabemos que eles têm as ordens, mas se nós pudermos dar algum conselho ou ideia para ver se nós podemos minimizar a situação, a perca de vida, que devia ser a prioridade de todos nós, se eles podiam criar zonas específicas onde eles recuam e deixam que essas zonas, os manifestantes possam estar lá, possam usufruir daquilo que é o direito deles de manifestar, sem ter que confrontar diretamente a autoridade. E, ao mesmo tempo, apelarmos para aqueles que façam as manifestações para não fazerem um confronto direto com as forças de defesa e segurança, que nós sabemos que eles não têm meios, fora do uso de meios letais, para apaziguar ou travar aquilo que pode ser visto como manifestações que estão a tornar-se cada vez mais violentas, não é? Em terceiro lugar, também solicitar que eles façam pedidos para países vizinhos como a África do Sul para solicitarem meios. Não só meios em termos de equipamento, mas também em termos de formação, para como é que nós devemos servir com isso. Exato. Josemir, outra coisa que gostaríamos de questionar a sua pessoa, a questão da estrutura moçambicana. Quais são as fraquezas estruturais no sistema presidencial e de gestão eleitoral de Moçambique e como podemos redesenhar esses sistemas para garantir maior independência, comprometimento e inclusão, promovendo assim a confiança entre os cidadãos? Em primeiro lugar, nós temos que reconhecer que há falta de independência. Segundo, nós estamos a nos agarrar ao passado. E esse passado era um passado que tinha uma realidade entre Frelimo e Renamo, que hoje já estamos num multipartidarismo, que essa realidade já não se aplica. Então, se olharmos para dentro da SADC, quem é que tem os melhores modelos eleitorais? Em primeiro lugar é a África do Sul, em segundo lugar é Botsuana, em terceiro lugar é a Namíbia. Na minha opinião, humildemente, nós devemos pegar o modelo África do Sul, tal como está, introduzir e adaptar em Moçambique. Por quê? Lá, em primeiro lugar, o nome é Independent Electoral Commission, quer dizer, Comissão Eleitoral Independente. E eles têm profissionais a trabalhar lá, não pessoas que têm nenhuma influência política e também não trazem pessoas, como é o caso do atual presidente do Conselho Nacional de Eleições, que é um teólogo, que não é um especialista em matéria de gestão eleitoral. Por isso, quando os problemas já começam, o que fazem? Mandam tudo para o Conselho Constitucional. Então, é isso que temos que fazer. Exato. E quanto ao envolvimento multissetorial, especialmente de jovens, mulheres, grupos subrepresentados, pode ser institucionalizado para garantir que os processos de tomada de decisão reflitam a diversidade demográfica de Moçambique e suas aspirações futuras? Sim, a primeira coisa que nós temos que fazer é, se olharmos para Moçambique e tal, e se nós fôssemos uma aldeia, o que nós faríamos? Nós íamos nos reunir por baixo do embandeiro. Por que o embandeiro? Porque tem um significado histórico muito profundo. Dá-nos cobertura quando está calor, pode servir como medicina, tem frutos, então nos alimenta. E cabe toda a vila por baixo do embandeiro. Então, o nosso embandeiro na capital chama-se Assembleia da República. E a primeira coisa que tem que acontecer, vamos abrir a nossa Assembleia da República, vamos convidar todos aqueles que precisam de participar. E temos que garantir que metade dos convidados, portanto 50%, estejam abaixo dos 50 anos de idade. Por quê? Porque eles têm que garantir que as decisões que nós tomamos são as decisões que nós vamos ter que viver com essas decisões para o futuro. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, nós precisamos ter os nossos melhores estrategas. Não precisamos daqueles que são guerrilheiros ou soldados, não precisamos daqueles que são generais, que estão diretamente a liderar uma guerra. Nós não estamos à procura de mais guerra, estamos à procura de sarar as feridas que nós temos como uma sociedade.
Então, esta é a importância. E tem que vir de todos os segmentos, agricultores, engenheiros, académicos, filósofos, sociólogos, juristas, mas tem que ser os melhores que vão conseguir e também aqueles que têm um grau de popularidade que vão ajudar a transmitir a informação, a verdade, como ela está. Exato. E, portanto, quais reformas concretas, baseadas em dados, são necessárias para enfrentar os principais problemas enfrentados, ou melhor, os principais problemas estruturais que Moçambique, como a desigualdade, questão baixo desempenho das instituições públicas e a falta de industrialização. Passo também a questão de como essas reformas podem ser implementadas de forma a transcender o partidarismo político. O mais importante, quando estivemos no nosso embondeiro, sentado lá, temos que sair com um Plano Nacional de Desenvolvimento. O Plano Nacional de Desenvolvimento não é um plano partidário, é um compromisso dos moçambicanos para o desenvolvimento de Moçambique. O Plano Nacional de Desenvolvimento é um plano de 25 anos, plano de 50 anos, plano de 75 anos, planos de 100 anos. E é o nosso guia, é a nossa bússola. E daí, qualquer governo que entra tem que dar seguimento ao Plano Nacional de Desenvolvimento e pode também fazer ajustes consoante as prioridades que eles definirem, mas este aqui é o plano principal. E dentro deste plano nós temos que atacar a agricultura, e temos que atacar a parte da industrialização de Moçambique e temos que também atacar como é que nós vamos criar oportunidades de autoemprego para os jovens. Então, portanto, quando falamos do Banco de Desenvolvimento da Juventude. Exato. E como podemos desenhar uma estrutura de governança que equilibre a necessidade de instituições fortes, independentes, com mecanismo de responsabilização, garantindo que nenhum partido político ou um indivíduo domine o sistema em detrimento da democracia? Isto também precisa que nós olhamos para o nosso sistema de governação atual, fazemos uma reestruturação e uma redistribuição em termos dos poderes. Isto também implica que nós fazemos uma separação entre aquilo que é cargos políticos e cargos de gestão pública e de fundos, gestão de fundos públicos. E aí é uma separação entre meritocracia, portanto, aquele que compete, ganha, vai e haver uma transparência onde nós todos sabemos que esta pessoa que está a ser indicada ao PCA foi um concurso, foi a Assembleia, conhecemos o currículo, ele concorreu, submeteu o seu plano de negócio e ele está lá porque é uma pessoa competente. Não está lá porque deve favores ao presidente, não está lá porque deve favores ao partido que ele pôs lá. Isto é uma coisa que é importante. Exato. Última questão mesmo, qual deveria ser, ou melhor, deve ser o papel do envolvimento comunitário na reconstrução da confiança nas instituições? Falo aqui das instituições públicas e como plataformas de discursos diários, televisionados e consultas comunitárias podem ser aproveitadas para garantir a responsabilização e a transparência nas ações do governo. Nós precisamos ter, de facto, uma plataforma digital, um Twitter para Moçambique, vamos dizer assim, não é? E isto é fácil de fazer, já existem, e é grátis, nós só precisamos de fazer o uso delas. Mas temos que usar as instituições que nós temos, que é a TMCEL, tens o CETSIF, Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação, e o setor privado, em parceria pública-privada, que é para nós criarmos essas plataformas, do mesmo jeito que usa-se hoje o EMOLA, o M-Pesa, para fazer uma transição. Quem faz uma transição pode fazer um voto. Exato. É igual. Então, temos que usar essas tecnologias que é para nós desenvolvermos a nossa democracia. E aquilo chama-se de microeleições e microdecisões. Do que estamos a falar? Queremos uma ponte ou queremos um centro de saúde? Aquela aldeia está a entrar no telefone e está a votar, queremos. E faz aquilo que é a vontade do povo. Exato. Muito obrigado, Josemir, por fazer parte deste espaço noticioso. Agradecemos a sua presença aqui mesmo e voltamos assim, caro telespectador, para as informações que marcam o destaque da atualidade nacional.
E temos a informação que dá conta que mais de 190 graduados pelo Instituto de Gestão, Comércio e Finanças em Maputo entram na corrida para o mercado de trabalho neste sábado, e o reitor da instituição reconheceu os desafios e deixou conselhos aos recém-graduados. A cerimônia de graduação do Instituto de Gestão, Comércio e Finanças constitui uma etapa importante na formação profissional dos estudantes, preparando-os para os desafios do mercado de trabalho. Na ocasião, o reitor do Instituto, Júlio Gonçalves, reitera o compromisso da instituição com a sociedade. Por esta ímpar ocasião memorável, a 7ª cerimônia de graduação do Instituto Superior de Gestão, Comércio e Finanças, IGECOF Maputo, momento único que marca de marco e de grande relevância, que coroa anos de dedicação e esforço dos nossos graduados, celebrando o compromisso dos nossos docentes e colaboradores na reafirmação da confiança da sociedade nesta instituição. Júlio Gonçalves considera ainda que a cerimônia é um símbolo de conquista e empenho dos graduados para contribuírem na sociedade moçambicana. O apoio e incentivo que proporcionaram aos nossos graduados foram cruciais para que eles alcançassem esta etapa. Acreditamos que os profissionais que hoje entregamos ao mundo trazem consigo valores e conhecimentos que impactarão positivamente as suas comunidades, as organizações em que atuarão e o desenvolvimento do país. Por conseguinte, o vereador de Educação, Cultura e Desporto do Conselho Municipal da cidade de Maputo, Osvaldo Fakir, diz que o Pelouro está de mãos abertas para, junto dos graduados, contribuírem para o desenvolvimento do país. Como idilidade da capital do país, e sendo muitas vezes os primeiros a beneficiar da maior parte dos quadros que o país forma, sentimos-nos naturalmente lisonjeados, colocando-nos de mãos abertas, reiterando a vossa importância para o alcance dos objetivos comuns de Maputo e de Moçambique, que se concordarem conosco é continuarmos a contribuir ou a construir uma sociedade moderna, técnica e cientificamente preparada para os desafios do mundo moderno. O mundo é violento, o mundo precisa de seres pensantes, o mundo não espera ninguém. Então, esta vossa preparação que demonstraram hoje, aliás, é extremamente importante para levarmos Moçambique mais além. Já os recém-graduados dizem estar satisfeitos com o percurso realizado. Não consigo explicar, mas estou muito feliz mesmo. É fruto de muita batalha, dedicação, foco. Foram 4 anos de muita força mesmo, noites não dormidas, trabalhos pesados, e tive que me abdicar de certas coisas que eu fazia para poder me focar na faculdade. São 4 anos sem repetir sequer uma cadeira, sem ir à recorrência. Então, o que eu tenho a agradecer mesmo, não esperava, mas eu acredito que é a falta de emprego. Eu vejo que a gestão de recursos humanos é um curso um pouco fechado, então as organizações não têm lá muito, não têm lançado muito aquilo que são as vagas para poder atender ao número de estudantes que acabam de graduar. Certo, muitíssimo obrigado. Sucesso. Sendo estar mais velho, sinto-me emocionado, primeira coisa. Sinto-me como uma lição para os mais velhos, talvez, que eu, e para a juventude em si. Porque, afinal de contas, isso é um sinal de que o conhecimento não ocupa lugar e não tem limite. Então, por favor, convido a todos que tomem essa carreira ou esse caminho de não ter complexo, já sou velho, não há velhice.
cada dia que você estuda. Aliás, dissemos, nascemos, morremos aprendendo, né? Então é nesse princípio que eu abracei para poder aprender mais alguma coisa. E sobre a situação atual do país, o reitor do Instituto de Gestão, Comércio e Finanças, Júlio Gonçalves, diz que os políticos devem buscar soluções, sim, mas não empatando o destino dos moçambicanos. Tivemos a ousadia de ter um encontro com um diálogo CTA com os partidos da oposição, neste caso. Nós passamos uma mensagem. Nós pedimos aos partidos políticos, aos dirigentes que estão em frente desses processos todos, no sentido de ver qual seria a possibilidade de não empatar o futuro de moçambicanos. Empatar, deixa eu dizer o quê? Comprometer com o futuro de moçambicanos. Isto é, nós nas universidades temos estudantes que estão no primeiro ano, que devem passar para o segundo ano que devem passar para o terceiro e aí etc. Temos estudantes finalistas que estão a defender suas monografias, que deviam estar a defender suas monografias, que deviam estar a defender suas dissertações para mestrados, para doutoramentos. Temos ainda médicos que devem se especializar em diferentes áreas da área de saúde, mas todos esses processos todos estão empatados, estão parados. Então, o que nós estávamos a dizer aos partidos políticos? Vamos fazer, sim, nós já concordamos com as manifestações, desde que deixam as pessoas que querem ir à escola, ir à universidade, ir ao serviço. Então, é um assunto que eu acho que os grandes decisores, neste caso os políticos, etc., devem estar a digerir esse assunto, e eu penso que não há nada que fica para a eternidade, são questões que, na minha opinião, vão passar, e para o efeito precisamos diálogo tras diálogo, sempre dialogar. É o momento de observarmos já a previsão de tempo para as próximas 24 horas do dia. É com a previsão de tempo que nós marcamos o ponto final do Telenotícias. Caro telespectador, agradecemos pela audiência e com promessas de voltar no próximo bloco noticioso. Só porque te aceitou do jeito que você é, não significa que não podes melhorar um pouco. Um grande ato de amor é melhorar para não perder alguém. Boa noite, ficamos por aqui, até amanhã.